Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus mais uma vez nesta manhã. A glória do Senhor está neste lugar. Abra as nossas Bíblias, Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Grato a Deus por essa oportunidade de poder ministrar mais uma vez agora nessa reunião. Obrigado, querido. Louvo a Deus pela vida de cada pastor aqui. Feliz por rever o pastor Luciano, pastor Alessandra, Gabriel, sua esposa, todos os irmãos, e Miguelzinho, que era Miguelzinho. Esse pessoal que vai crescendo denuncia a nossa idade, né, irmãos? Miguelzinho. Capítulo 15, versículo 14, a seguir. E vindo ele além, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e o tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento feri 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei até ao dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Tome o seu assento, por bondade. Queridos irmãos, os irmãos que nos assistem, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Todos nós iniciamos a nossa caminhada cristã com seus arquétipos. O que é isso? Com seus heróis, com os seus modelos, com as suas referências. Então a gente inicia a nossa caminhada cristã e nós temos um modelo, nós temos alguém que a gente quer seguir, um pastor, uma pastora. Os arquétipos são um modelo que se coloca em algumas posições na vida. Quando eu falo de mãe, eu falo de um exemplo de mãe. Então eu gostaria que a mãe fosse igual à minha, por exemplo, você igual à sua. E assim, por exemplo. E assim seguimos esse exemplo. A grande verdade é que não existe super-herói espiritual. E por mais que a gente tenha os nossos arquétipos, por mais que a gente tenha os nossos heróis, os nossos modelos, eles não existem. E o fato é, a maior prova é, que
todos nós nos sentimos cansados em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós chegamos no nosso limite. A razão pela qual o Senhor instituiu o descanso é porque realmente precisamos dele. Isso é fato. Embora inicialmente apresentamos uma relativa dificuldade de aceitar, com o tempo, com a experiência, isso fica claro para a gente. Inicialmente a gente não quer aceitar, que a gente cansa. Inicialmente a gente não quer aceitar que nós precisamos de descanso, que nós precisamos de férias, que nós precisamos sair, porque nós temos os nossos arquétipos, nós temos os nossos modelos, os heróis, aqueles que não caem, aqueles que estão de pé, os imortais. Eles não morrem. Na nossa cabeça, na nossa imagem, a figura que a gente constrói no decorrer, na caminhada cristã, essas pessoas vivem eternamente. Mas cada um de nós sobreviverá àquele momento de desgaste. Ora, se já não estão vivendo o momento do cansaço, o momento aonde as batalhas das ministrações para outras pessoas, ao término das ministrações, nos sentimos cansados. Mesmo quando ministramos debaixo do poder de Deus, nos sentimos cansados. Não sentimos isso quando nós estamos debaixo da unção. Se os irmãos me perguntarem se eu estou tremendo, sim, claro. Estou trêmulo, claro. Mas estou confiante, porque eu estou debaixo de uma unção. O fato é que após a entrega dessa mensagem eu vou me sentir cansado. Até mesmo porque 3 horas da manhã eu estava acordado, preocupado com a mensagem de agora, pela manhã. Então tudo isso causa um desgaste emocional, físico, psicológico. Então isso é normal. Então debaixo da unção, nós estamos vivos. Debaixo da graça de Deus, nós estamos de pé. Mas as portas da igreja, elas se fecham. E nós voltamos para as nossas casas. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Elias, que depois de ele sair de um dos mais espetaculosos cenários de avivamento, quando ele viu descer fogo do céu sobre o sacrifício, a nação caiu de joelho gritando: só o Senhor é Deus. Após esse evento ele foge. A Bíblia fala que ele fugiu de Jezabel e se escondeu numa caverna e pediu a morte para si. 2 cenários totalmente contradizendo a vida e o arquétipo que a gente mostra, que a gente vê em Elias. Um homem cheio de poder, um homem cheio de graça, um homem cheio de autoridade, um homem que ora, e ele faz descer fogo do céu, e depois, ele está em uma caverna, pedindo a morte. O que houve com o profeta? Ele vivenciou um tipo de ressaca ministerial, e para nós essa palavra ressaca é uma palavra um tanto pesada, porque ela tem 5 significados, mas a gente só leva para o 4º significado. O primeiro é fluxo e refluxo das ondas decorrentes da agitação do mar. 2, fenômeno produzido pelo refluxo das ondas. 3, indisposição causada por uma noite que se passa acordado. 4, estar no dia seguinte depois de beber muito, ou depois da bebedeira. Então na nossa cabeça a ressaca é só isso. E o quinto, melhor dizendo, instabilidade de sentimentos. Eu te garanto que você já teve uma ressaca ministerial. Eu te garanto.
Eu te garanto que você já teve um momento da sua vida onde você esteve em instabilidade sentimental, onde o fluxo das ondas agitou o mar e você saiu de lá falando: meu Deus, o que aconteceu comigo? Podemos também dizer que existe a ressaca muscular, é o abuso de exercícios. A gente também sente. Porém, esse texto que nós lemos nos mostra que Sansão, ele foi preso por 3.000 homens de Judá que subiram até a cova da rocha em Etã e disseram a Sansão: vamos te prender. Pegaram 2 cordas novas e prenderam ele. E prenderam ele porque queriam entregar ele aos filisteus. Aí a Bíblia fala que os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, falando: agora eu pego ele. Ele está preso, 2 cordas amarradas, novas. A Bíblia faz questão de falar novas. Ninguém pega agora, agora ele é meu. Agora olha o que diz: e o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Auge. E quando o Espírito do Senhor se apossou dele, a Bíblia fala que aquelas cordas se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sabe por quê? Porque o Espírito se apossou dele. As batalhas que vencemos na nossa vida não são de caráter humano ou de possibilidades que nós conseguimos às vezes vencê-las pelas nossas estratégias. Não, é porque o Espírito do Senhor se apossa do homem. E é claro, nós sabemos que no Velho Testamento o Espírito vinha, se apossava do homem, ele fazia aquilo que lhe apraz, aquilo que era necessário e depois ia embora. Mas agora não, o Espírito está aqui, ele está sobre você, ele está contigo nesta hora. Duribidarabachandaraia. Mas é importante lembrar-vos que Sansão não possuía uma força descomum, ou descomunal, melhor dizendo. O Espírito que se apossava dele. Ele tinha segredos, tinha um voto, havia uma força, um segredo entre ele e Deus. Mas esse segredo sem a atuação de Deus não funcionava. Qual era o funcionamento daquela força? É quando o Espírito se apossava dele. Eu quero que você diga para 2 ou 3 pessoas. Você pode ter qualquer segredo com Deus, mas o que te deixa de pé é o Espírito Santo de Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas nesta hora: eu tenho dons, mas não é isso. Eu tenho talentos, mas não é isso. Eu tenho algo que é diferente quando eu prego, quando eu canto, quando eu estou na frente da igreja, mas não é isso. Eu quero lhe falar nesta manhã que o que faz a diferença entre você e Deus é a graça de Deus na sua vida. Levante a mão, por favor, levante. De repente você chegou aqui nesta manhã com o espírito talvez abatido, angustiado. Eu profetizo sobre a tua vida renovo da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Entre no cenário comigo. Sansão, juiz, Israel. Segredo com Deus. Guarde essas informações que é muito importante. E é claro que para os irmãos isso é muito fácil, porque está na tábua do seu coração. Deitado, caminhando, andando, conversando. Um homem forte, fazia os homens ficarem trêmulos, temiam sobre ele.
Mas ele sabia, enquanto o Espírito não agir, é só aparência. É só aparência. Então ele não tem uma força descomunal. O que ele tinha de diferente é que o Espírito se apossava dele. Salvo essas ocasiões, um homem normal, como eu e você. Depois de ter sido poderosamente usado pelo Senhor, sabe o que aconteceu? A unção se retirou dele. O Espírito se retirou dele. E quando o Espírito se retirou dele, sabe o que aconteceu? Deixou ele com um saldo de grande desgaste. Um saldo. Ou seja, tem algum recado? Irmãos, me permita, é urgente. Carro, placa ERF 9091, tirar do local. Que carro é esse? RAV 4, é isso? Por favor, querido. Resolvido. Deixou ele com um saldo de desgaste. Quando o Espírito foi embora, quando já havia acontecido tudo o que tinha acontecido, relatado no texto, ele se sentiu cansado, ele se sentiu esgotado. A manifestação vinha de Deus e foi embora. O corpo, que era dele, ficou cansado, restou o cansaço. Sabe o que encontramos aqui? Encontramos um homem que conseguiu matar 1000 homens e fez montões. Ele contou 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 500, 900, 1000. Se sentiu cansado, abatido. E a Bíblia fala que ele sentiu sede. Ele sentiu sede. Gabriel, existem 2 tipos de unção: a externa e a interna. A unção externa é aquela que o Espírito vem sobre nós. Esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse sobre ela: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Encontramos 5 coisas que o Espírito fazia quando era manifestado até em Jesus. Por exemplo, pregar as boas novas aos pobres. 1, 2, ele me enviou a proclamar liberdade aos presos. 3, recuperação da vista aos cegos. 4, para libertar os oprimidos. 5, versículo 19, e proclamar a graça do Senhor. E eu lhe pergunto, é todo dia que você está com pique para isso? Se não for o Espírito de Deus na tua vida, você levanta do seu lugar? Ou será que eu estou pregando para alguém aqui sobrenatural? Ou será que não dá vontade de ficar no sofá? Tem coragem de assumir isso hoje? Tem ou não tem? Porque quando você entende que você está nessa condição, aí Jesus disse: porque o Espírito do Senhor veio sobre nós e me ungiu para fazer as coisas para Ele. Glória! Sabe por que Deus te usa lá onde você é pastor daquela igreja? Não é porque a graça é tua, é porque a graça é dele, a unção é dele, a casa é dele, a obra é dele. É por isso. Não é por você, não é você, não sou eu, é ele. Até mesmo porque o que você vai fazer com a pregação se não vir dele?
O que você vai fazer enviando liberdade aos presos? O que você vai fazer se Deus não libertar o homem para que a obra dele seja manifestada na vida do homem? Que proveito tem? Por isso que ele diz: conhecereis a verdade. Quem prega a verdade? Está entendendo por que você não consegue parar de pregar a verdade? Conhecereis a verdade. Eu vou parar de pregar a verdade, você não vai conseguir, porque o Espírito do Senhor, ele foi enviado para a tua vida, através da graça derramada, para que a graça do Senhor seja manifesta na vida de homens presos no pecado, preso nas obras de macumbaria, preso nas obras de feitiçaria, preso na mão do diabo. Mas essa graça não vem de nós, é dele. A recuperação da vista, então a unção externa, mas também existe a unção interna, é aquela que flui em nós, lá de dentro, é aquela que a família conhece, é aquela que a esposa conhece, é aquela que os amigos conhecem. É a unção do dia a dia. O apóstolo João falou sobre essa unção. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que de vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Com todo respeito, William Seymour não ensina essa unção. Olha que ensina tantas coisas. Mackenzie não ensina essa unção. PUC não ensina essa unção. Sabe por quê? Essa unção, ela é renovada por duas decisões que o homem toma diante de Deus. E isso eu estou falando de relacionamento. Essa unção, ela é renovada quando eu estou de joelho. Essa unção, ela é renovada quando eu entendo que eu não estou orando para a igreja, eu estou orando para mim. E aí a Bíblia diz que as línguas estranhas, elas servem para edificação própria. Você diz: eu não vou mais, é a última vez que eu vou, eu estou com sede, já matei tanto, já lutei tanto, tanta igreja já se levantou nas minhas mãos, eu não vou mais, eu estou cansado. Os 1000 homens mortos não são capazes de te deixarem de pé. Os seus soldados que estão prontos para te servir não servem para te dar água. Aí você vai até o Senhor, e no versículo 18 ele disse: e quando tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, ele clama e diz: Senhor, não é possível, eu fiz tanto, eu matei tanto, e agora eu vou morrer na mão desse incircunciso. Ele está dizendo: eu não aceito morrer na mão de quem não tem aliança, de quem não tem aliança. Eu tenho aliança contigo, eu não quero morrer na mão de quem não tem aliança. Eu quero estar nas suas mãos, porque eu tenho aliança contigo, ou seja, circuncisão, aliança do homem judeu, que tinha como base da lei de Moisés, e era um pacto. Eu não abro mão da aliança. Essa unção vem de dentro. Essa unção a gente não recebe num culto festivo como esse. Não que não seja bom pregar aqui. Vocês não sabem como está sendo maravilhoso pregar aqui. Mas essa unção não vem aqui. Essa é externa.
Essa unção vem do quarto fechado. Essa unção vem no gabinete pastoral, quando a gente fala: Senhor, o que eu vou pregar para a tua igreja? Essa unção é diferente. Essa unção, ela não vem no congresso. Essa unção, ela não vem na Assembleia Geral. Essa unção, ela vem quando você está só. É você e Deus. Senhor, e agora? Senhor, e agora? Senhor, e agora? E agora, Senhor? O que eu faço? E agora? Aí o Senhor, Ele faz sair água da onde não tem. Ele vai, entra na caverna, Ele fura a rocha. Ele faz sair água, porque diz: tem alguém lá precisando de água. Água, água, vida. Eu vou fazer esse homem retomar a tua força. Por isso, nesta manhã eu te digo: você não vai acabar esse ano com a tua força pequena. O Espírito de Deus renova a tua força nesta manhã. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe essa renovação nesta manhã? Recebe você também que está me assistindo. Recebe você aí de Minas, da Bahia, de Brasília. Recebe você também aí do Peru que está me assistindo agora. Você do Chile, da Argentina, da onde você estiver me assistindo. Recebe, porque é o mesmo Deus que está aqui também está aí. Recebe. Recebe. Alabaxandaraia. Dalaxandarabagaia. Labadarabaia. George Miller disse uma vez: um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 hora em orar, do que em 5 horas sem orar. Como está a sua vida de oração? Como? Como? Sansão pede água. Ele clama, ele ora, ele busca. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: água, questão de sobrevivência e dependência de Deus. Água, questão de sobrevivência e dependência de Deus. Era através da distribuição das águas que os israelitas via a ação benéfica e a justiceira de Deus. Era através da água. Na ausência era justiça, na vinda era algo benéfico. Toda a sua vida dependia da queda da chuva. Por isso, associa-se à esperança, à intervenção de Deus. Salmo de número 104, versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Fala da soberania de Deus. Agora olha a dependência, verso 10, 11, 12, 13 e 14. Tu que fazes sair as fontes dos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo o animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-te do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Benefício.
Baseado nessa introdução, eu encontro 6 verdades na Bíblia que falam sobre água. A primeira, a água tem 2 aspectos que parecem contraditórios. Um é a vida, bênção, sinal da presença de Deus, imagem da pessoa que se deixa conduzir por Deus e por a sua graça. O outro é o caos, a morte, a destruição, a ausência de Deus. Apesar de parecerem contrários, os dois decorrem da experiência vital do povo com Deus. Se eu tenho uma vida com Deus, que agrada a Deus, desce chuva. Se eu não tenho, cessa a chuva. A Bíblia fala que houve uma harmonia da parte de Deus na criação. No relato de Gênesis, antes de Deus se manifestar, tudo era solidão, trevas, caos, as águas cobriam o abismo. Deus, por meio da sua comunicação criadora, organizou o caos, separou as águas de cima das águas de baixo e fez surgir a terra um lugar seguro para as pessoas. O relato do dilúvio mostra que a humanidade não cumpriu esse projeto e voltou a instalar o caos primitivo antes da criação. Então as águas de cima se misturam com as águas de baixo e as pessoas perdem a segurança. Exatamente o que acontece hoje. Hoje há lugares com escassez de água, e isso é um problema. Como também há lugares que há um excesso de água, e isso também é um problema. Sabe o que eu estou pregando para você nesta manhã? Que a humanidade precisa da água, mas não a água para matar a sede, para falar que matou meu homem, mas a água que traz refrigério para o homem. E Jesus disse que Ele é a água da vida. Esta humanidade e não entendeu ainda que a água de cima se junta com a de baixo, para mostrar que depende de Deus para tudo. A ausência de Deus é sempre uma ameaçada às águas, ou uma ameaça das águas. A ausência de Deus é uma ameaça das águas. Vamos ver. No livro do Êxodo, Moisés é colocado nas águas do rio Nilo, o rio dos deuses pagãos que oprimiu o povo de Israel. Sabe o que Deus está fazendo? Quando permitiu que Moisés fosse lá para o rio Nilo, Deus está juntando o projeto de cima com o caos de baixo. Era um lugar pagão, oprimiu o povo. Na noite de libertação da saída do território do Egito, surge o Mar Vermelho, abismo de água revolta que se fechou sobre Faraó, e Deus fez afundar para sempre e sepultou o caos das águas desorganizadas. Tentaram ir contra Israel, mas como Deus tem o domínio das águas, eles morreram lá. Salmo 42, versículo 7, apresenta o sofrimento da vida de uma pessoa com a imagem das águas revoltas, e diz: esmorece a minha alma ao fragor das vossas cataratas, todas as vossas ondas passam por cima de mim. Quando alguém está em estado de calamidade humana, depressiva, ele se sente que as águas estão passando por cima dele, ele se sente como se estivesse morrendo, como se não tivesse mais solução. Ou seja, é quando Deus precisa entrar com providência. Salmo 69 diz: subiram as águas até o meu pescoço. Salmo 87: me colocaste nas trevas, em um abismo profundo, e todas as vossas vagas arrebentaram contra mim. Os profetas sempre mostraram inúmeros casos de inundação do povo, vindo como água para destruir o povo de Deus. Ou seja, a água sem Deus é um lugar de desordem. Sansão estava pedindo uma ordem, uma intervenção. Sansão estava pedindo uma providência de Deus. E o que significa essa água que vem de Deus? Nós encontramos quando o Espírito, a comunicação criatura de Deus, paira suavemente sobre as águas, organiza o caos que o faz produzir a vida. O Espírito pairava sobre as águas, Ele organiza. Deus intervém no caos, salva o homem. A arca de Noé
era um caos, destruição. Deus vem com as suas duas mãos e não permite que aquela arca se perca, salvando os justos e os injustos, os justos e os inocentes. O sopro sobre a terra fecha a fonte do abismo, ou seja, eu tenho o controle das águas. Se tiver debaixo da minha justiça, eu salvo, eu guardo, eu mato a sede, eu recomeço a história, eu renovo a vida, eu começo a partir de você. Se tiver sobre a ordem de Deus, Ele renova, e Deus essa manhã quer renovar algo novo sobre a tua vida. Deus manda o arco-íris, um sinal de aliança de Deus com a humanidade. O que é isso? É a luz do sol transpassando a água da chuva. Ou seja, veio a chuva, eu faço uma aliança, tudo novo. O arco-íris tem dono, viu? Olha a mensagem, você pegou? O arco-íris tem dono, viu? É uma aliança de Deus para com o homem, para dizer: eu cesso a fonte das águas que pode levar ao abismo, mas eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. O nome egípcio de Moisés é interpretado como salvo das águas. Aonde é que o povo estava mesmo? Cativo, escravo. Deus fez nascer um homem sentenciado para morrer com um decreto de Faraó. Aonde ele vai? Para o rio Pagão. Qual o nome que dá para ele? Salvo das águas. No pior estado da tua vida, Deus tem salvação para a tua vida. Aleluia, aleluia. O rei Davi, ao vencer a batalha contra os filisteus, agradece a Deus dizendo: estendestes vossa mão para pegar-me e tirar-me das águas. Sabe o que Sansão está dizendo? Para eu finalizar: Senhor, eu preciso ser salvo. Isso é tão sério, irmãos. Finalizo aqui. Que até o projeto eterno de Deus para o seu povo tem a figura do grande rio. Senhor salvando, Senhor mantendo, Senhor guardando o seu pacto. Quando o homem está com sede, Deus dá água. Haverá um dia que Deus dará água para nós, para a eternidade. Apocalipse 14, João vê o céu aberto e ouve rumores de muitas águas, como um arpista que dedilham as suas harpas. Apocalipse 19, 6, o louvor de toda a humanidade de Deus é como o rumor de águas caudalosas. Apocalipse 21, 6, no novo céu e na nova terra, a cidade de Deus é banhada por um rio de água viva. A quem tem sede será por Deus saciado. Diz assim: está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água vida. Água, água para tua casa, água para o teu ministério, água para a tua vida, água para o seu interior. Recebe aí, água para a tua vida, água para o teu interior, água para um ano novo, água para um renovo da parte de Deus. Apocalipse 22, 17, coloque para mim, por favor. Finaliza agora, leia comigo. Aleluia. 22, 17. Uribidarabaia. Porque Ele vive, posso crer.
porque Ele vive. Temor não há. Segure, segure. 1, 2, 3, leia. 1, 2, 3. Escute, escute, escute. Sansão, ele fala para Deus: Senhor, eu preciso da água viva. Eu tenho aliança contigo. Vou morrer agora. Você acha que você vai morrer agora? Alabadara. Você acha que você chegou até aqui para morrer agora? Eu preciso acabar. Você acha que você chegou até agora para chegar no nada? É isso? É isso? Levante sua mão direita que eu finalizo. Pois o Espírito diz para a sua igreja nesta manhã: eu tiro água da onde não tem, eu furo rocha, eu tiro da caverna. Enquanto você tiver sede, enquanto o Espírito diz para a esposa: pode vir, se tem sede vem, quem quiser toma de graça da água da vida, beba nesta manhã da água. Porque minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos. Nunca foi por você, sempre foi por Deus. Porque Ele, pastor,